Se você está procurando um vídeo para fortalecer os seus estudos e o seu preparo para uma prova feita pela Fundação VUNESP, fica nesse vídeo que ele vai te ajudar. Eu sou a professora Gisele, do canal Gisele Naves, e esse vídeo você vai resolver comigo a primeira questão do processo seletivo de medicina do segundo semestre de 2026 da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, a Humanitas. Se você está se preparando para provas da VUNESP, fazer provas antigas é uma excelente estratégia de estudos. E é isso que eu estou fazendo aqui no meu canal. Se você está acompanhando os vídeos que estão saindo por aqui, você sabe que está saindo um monte de questão de prova da VUNESP, em especial as provas agora de 2026. E, inclusive, resolver provas antigas da banca é uma excelente estratégia de estudos. Já começar a leitura do texto dessa questão, e essa questão vai ser resolvida muito passo a passo para te mostrar como é que você devia pensar para resolver a questão. O enunciado falou assim para você, ó. Um preparado farmacêutico utilizado antes da realização de determinados exames do sistema gastrointestinal consiste em uma solução aquosa que apresenta em sua composição os seguintes compostos: hidrogênio fosfato de sódio heptahidratado, esse que está aqui, na concentração 0,023 mol por litro. Então, esse dado é sobre essa substância. A outra substância eu vou destacar de outra cor. Inclusive, eu faço essa sugestão de estudo enquanto você está estudando. Destaca a informação de uma substância de uma cor e outra substância de outra cor. É claro que na prova você não pode usar colorido, por exemplo. Então, destaca de maneira diferente. Aqui eu posso usar colorido e vou usar. A outra substância ó, é o dihidrogenofosfato de sódio monohidratado. A fórmula está aqui. E dessa substância foi fornecido também a massa molar e ainda a concentração em mol por litro. O texto continua. Esse preparo farmacêutico recebe adição de agente conservante benzoato de sódio, que é obtido a partir do ácido benzoico, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. Então, olha só, a questão te deu a fórmula do ácido benzoico. E a pergunta A, ó, escreva a fórmula molecular do benzoato de sódio. O que é que o aluno precisa pensar aqui? O ácido benzoico, está falado no texto, produz o benzoato de sódio. Quem sai do ácido benzoico para produzir o benzoato de sódio é esse hidrogênio. Então, olha, o hidrogênio vai sair na forma de H+, e no lugar dele, quem vai entrar é o Na+. Ele vem e entra aqui. Bom, como a questão te pediu fórmula molecular do benzoato de sódio, é só você contar os átomos individualizados aqui do ácido benzoico, e no lugar desse específico desse H, você vai colocar o Na. Então, vem contar comigo quantos carbonos tem nessa fórmula. Lembra que em figuras assim, os carbonos estão nas quinas e os hidrogênios não precisam ser representados. Vem contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. C7. Os hidrogênios, que não precisam ser representados, eu vou desenhar eles aqui, aproveitar o momento e contar. Observa que esse carbono aqui ó, já tem 3 ligações, falta um hidrogênio. Então, vem comigo. Ó. 1, 2, 3, 4, aqui em cima 5, aqui não tem hidrogênio, nem aqui. Esse hidrogênio sai para a entrada do sódio, portanto, H5. Só confirmando, 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Oxigênios tem 2, O2, e ainda o Na. Como é um sal de ácido carboxílico, eu posso representar assim. A banca aceitou que você fizesse o esquema de composto iônico, quando você coloca os cátions na esquerda, então ficaria assim, ó, NaC7H5O2. Pronto, eu tenho a representação da fórmula molecular do benzoato de sódio. Ainda no item A, identifique o tipo de ligação efetuada pelo sódio nesse composto. O sódio é o cátion. Quando H sai, ele sai H+, e deixa O-. Então, a ligação química que vai acontecer entre o Na e o ânion que sobra é uma ligação de íons. E a ligação de íons nós chamamos de ligação iônica. Olha, se você quer observar padrão de prova, eu já respondi outras provas aqui nesse canal há menos de um mês que tinha esse tipo de pergunta. Então, dá uma olhada com mais detalhe em tipo de ligação, acho que vale a pena, hein? Fechei o item A, agora eu vou para o item B. No item B, a primeira parte da pergunta foi: determine a quantidade em mol de sódio contido em 1 litro do preparo farmacêutico antes da adição do composto conservante. Então, vamos colocar 1 litro do preparado farmacêutico antes da adição do conservante. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou começar com essa primeira fórmula, quer dizer, vou começar com o hidrogênio fosfato de sódio heptahidratado. Esse aqui, vou pôr a fórmula dele aqui. Olha bem para essa fórmula que ele tem, moçada. A cada uma fórmula dele, você vê 2
átomos de sódio. A gente pode entender que a cada 1 mol de substância toda, eu tenho 2 mols de sódio, porque eu estou vendo o número 2 aqui embaixo. Só que a questão nos anuncia que a concentração é de 0,023 mol por litro. Então, em cada 1 litro tem 0,023 da substância toda. Então, vamos organizar. Se eu tiver 1 litro dessa substância, eu então tenho 0,023 mol da substância. E se eu multiplicar em cruz, vou chamar de x, e esse x vai me dar o tanto de mol dessa primeira substância. Multiplicando em cruz, eu vou chegar em 0,046 mol de sódio nesse primeiro composto que está aqui. Então, fechamos esse item, esse sódio está na forma de íon, né? Por isso que eu organizei assim. Na outra substância, a fórmula é NaH2PO4H2O. E quando eu olho para uma fórmula dessa substância, quando eu olho uma dessa, eu vejo um sódio. Então, o que eu posso concluir? Que a cada 1 mol da substância toda, eu tenho 1 mol de átomo de sódio. Só que, segundo o nosso texto, 1 litro dessa substância, ó, é 0,12 mol. Então, 1 litro tem 0,12 mol do sal todo. Se eu multiplicar em cruz, vou chamar de x' para diferenciar do outro. X' é igual, multiplicando em cruz, 0,12 mol de sódio. Então, o que eu posso entender? Nessa mistura toda, que é feita, segundo o nosso texto, nesse preparado farmacêutico, cada um dos compostos contribui com tanto de sódio. Então, veja só, o primeiro composto contribui com 0,046, o segundo composto contribui com 0,12. Então, eu vou somar esse tanto de mol e eu vou conseguir 0,166 mol de sódio antes da adição de benzoato de sódio, que é o conservante. Fechamos esse primeiro pedaço do item B e agora eu quero que você venha olhar com muito cuidado comigo o resto do item B. Calcule a massa em gramas de dihidrogeno fosfato de sódio heptaidratado. Então, vamos ver quem é esse composto que a questão está me dando. Quem é o dihidrogeno? Dihidrogeno significa que tem 2 hidrogênios e ainda tem sódio. Então, tem hidrogênio, ainda tem sódio e tem fosfato. E ele é heptaidratado, 7H2O. O que eu queria que você prestasse atenção? Que quando a banca pôs esse nome aqui, ela não usou nenhuma das substâncias que estavam aqui. O dihidrogeno fosfato de sódio, ele não é heptaidratado, como está pedindo a pergunta. Esse aqui é mono. O hepta é o outro, que não é dihidrogeno. Então, a banca fez uma pergunta sobre algo que não estava no texto. Isso apavora muito o estudante na hora que ele está fazendo a prova, porque ele não sabe o que é que vai ser cancelado e o que é que não vai ser cancelado. Quando os meus alunos me trouxeram essa prova, eu fiquei um pouco irritada com a questão, porque eu achei mancada que eles tenham colocado isso, porque eu não sabia se era um erro de digitação ou um peguinha para que você respondesse. Não há dados para responder essa questão. Bom, então, quando acontece isso, como neste caso aconteceu, olha, a pergunta é sobre algo que você não tem a concentração. Você tem a concentração do monohidrogeno heptaidratado e você tem a concentração do dihidrogeno monohidratado. Eles te pediram a concentração de uma outra substância que não foi referida no texto. Então, o ideal talvez fosse você colocar assim: não há dados para responder este cálculo. Bom, mas é claro, o estudante lá na hora que está fazendo essa prova, talvez ele não tenha a maturidade de fazer isso daí. Ele talvez tenha feito 2 cálculos, um para cada um. Mas como está errado, eu não vou pôr isso no vídeo, eu não vou colocar aqui nessa resolução. A banca colocou nos critérios de prova que essa questão foi cancelada e que o ponto foi distribuído para todos os candidatos que faziam a prova. E se você chegou até aqui e quer assistir mais questões corrigidas usando o critério da prova para te dar um guia melhor sobre como seria a resolução, já se inscreve nesse canal. Se você vai prestar outras provas que a banca é a VUNESP, já se inscreve que toda semana está saindo um vídeo com resolução de banca VUNESP. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!